Olá, amantes da pré-história. Sejam muito bem-vindos a mais uma jornada pelo o que era o mundo há milhões de anos atrás. Uma época em que dinossauros dominavam o planeta Terra. Alguns deles sendo como touros da era pré-histórica, com chifres longos e crânios que poderiam chegar em até 3 metros de comprimento. Venha conosco conhecer alguns dos ceratopsídeos incríveis que vagaram pela era dos dinossauros. Triceratops. Qual entusiasta de dinossauros não conhece esse ícone, quase tão famoso quanto o próprio Tiranossauro Rex? Seus fósseis foram achados em Denver, nos Estados Unidos, no ano de 1887, e foram rapidamente enviados para Othniel Charles Marsh. Sim, o mesmo paleontólogo que analisou os ossos do Sarcosuchus harti citado no vídeo anterior. Que tal dar uma olhada lá e conhecer os crocodilos pré-históricos gigantes? Você vai se impressionar! Agora, voltando ao nosso querido Triceratops, após Marsh receber seus ossos, ele acabou por concluir que eram de um bisão. No entanto, felizmente para a paleontologia, o primeiro crânio de Triceratops foi descoberto por John Bell Hatcher em 1888. Então, Othniel finalmente os nomeou como Triceratops, palavra que vem do grego e significa face de 3 chifres. Em 1896, Othniel Charles Marsh publicou o livro Dinosaurs of North America, que acabaria se tornando um marco para a paleontologia, sendo o primeiro grande levantamento sobre os dinossauros. Várias imagens são dedicadas ao Triceratops, sendo em grande parte reimpressões de artigos anteriores de Marsh no American Journal of Science. O livro foi publicado no Annual Report do US Geological Survey. Ele contém 85 placas, principalmente gravuras, com reconstruções esqueléticas e ilustrações de ossos e crânios. O Triceratops viveu no período do Cretáceo Superior, em uma época onde o continente europeu já havia se separado do continente americano, e isso resultou no confinamento desse dinossauro na América do Norte. E é justamente por isso que seus fósseis não foram achados em outros lugares do mundo. Os cientistas atuais reconhecem apenas 2 espécies como oficiais: Triceratops horridus e Triceratops prorsus. Este dinossauro é caracterizado por um folho curto com um esquamosal plano, uma margem caudal virada para cima do folho, a ausência de fenestras e uma linha média epiparietal. Pois é, se você não sabia como se chamava esse osso que tem na cabeça do Triceratops, agora você sabe. Embora os cientistas também chamem esse osso de babado. Esse folho poderia chegar em até 1 metro de comprimento, no pescoço, que consistia predominantemente de ossos parietais e esquamosais hiperalongados. E também, como você já deve saber, tinha 2 grandes chifres supraorbitais e um chifre nasal menor. Este provavelmente tinha função de exibição visual e reconhecimento de espécies. O babado e os chifres também serviam para proteger a região cervical durante combates com outros triceratops. Alguns paleontólogos, como Farke, afirmam que também eram usados em combate intraespecífico, ou seja, com outros dinossauros de espécies diferentes. Então, ele também era usado como um meio de ataque e defesa contra conespecíficos. Os chifres pós-orbitais são tocos retos na ontogenia inicial. Curvam-se posteriormente em juvenis, endireitam-se em subadultos e recurvam-se anteriormente em adultos. A margem posterior do folho do bebê é profundamente recortada. Em juvenis iniciais, a margem do folho torna-se ornamentada por 17 a 19 epoxipitais em forma de delta. Certos cientistas acreditam que o Triceratops tinha uma formação de cerdas ao redor da cauda. Um fato interessante é que foram encontrados fósseis de Triceratops com marcas de mordidas curadas de um predador que você provavelmente já conhece. É isso mesmo! Estou falando do nosso predador predileto entre os dinossauros, T-Rex. O livro de Peter Larson, Tyrannosaurus Rex, The Tyrant King, nos conta que foram encontrados chifres de testa e ossos de crânio de Triceratops que foram parcialmente curados de marcas de dentes de tiranossauro. Ou seja, o nosso querido ceratopsídeo provavelmente se defendeu do nosso predador favorito e ainda conseguiu escapar. Segundo o artigo de Nicholas R. Longrich,
Titanoceratops ouranos, um dinossauro gigante com chifres do final do Campaniano do Novo México. É citado que o Triceratops pesava bem mais de 5.000 quilos. Alguns espécimes grandes pesavam quase 7.150 quilos. No site da National Geographic, é dito que o animal tenha pesado de 6 a 8 toneladas e atingido cerca de 9 metros de comprimento. Também já foi encontrado um crânio de Triceratops que mede um comprimento estimado de 2,5 metros de comprimento. De acordo com o Museus Redpath, a maior parte da dieta desse herbívoro consistia em angiospermas, ou seja, plantas com flores, e que este animal também, talvez, pode ter desempenhado um papel como polinizador de plantas angiospermas, alimentando-se de uma dieta variada de frutas, sementes, folhas, galhos e raízes. Se dermos uma olhada no artigo Morfologia Funcional e Evolução dos Dinossauros Ceratopsianos, de John H. Ostrom, é dito que esse animal tinha até 800 dentes que eram constantemente repostos, e eram organizados em grupos chamados baterias, com cada bateria tendo de 36 a 40 colunas de dentes em cada lado de cada mandíbula e 3 a 5 dentes por coluna. No entanto, como todos nós já estamos carecas de saber, os dinossauros foram extintos há 66 milhões de anos atrás, quando um asteroide de 7,5 milhas de largura, o vertido daria 12.100 metros, atingiu a península de Yucatán, no México. A catástrofe resultante destruiu mais de 3/4 das espécies do planeta, e com elas se foi o nosso querido Triceratops. Casmossauro. Agora, indo para o próximo dinossauro cabeçudo da lista, apresentamos o Casmossauro. Seu nome significa lagarto de abertura, se referindo às grandes fendas em seu folho. Este animal também habitou a América do Norte durante o período do Cretáceo Superior, mais especificamente no Campaniano Superior, entre 83,5 a 72,1 milhões de anos atrás. Ele vivia ao longo da costa leste de um dos 2 paleocontinentes que compõem a América do Norte atualmente, a Laramidia, tendo sido encontrado na formação do Parque dos Dinossauros, uma formação geológica que abrange áreas dos atuais sul de Alberta e Saskatchewan, no Canadá. As primeiras espécimes deste animal foram coletados por Lawrence Lemby em 1897, durante uma escavação no que é hoje Dinosaur Provincial Park. No entanto, inicialmente, seus ossos foram classificados como monoclônios, mas posteriormente foram reclassificados como chasmossauros. Isso que eu acabei de falar foi de forma bem resumida. Na verdade, a história foi mais complicada. Então vou dar uma resumida mais completa. É o seguinte: mais tarde, depois que o nosso querido geólogo e paleontólogo Lawrence Morris Lembe nomeou os tais fósseis como Ceratops belli, surgiram fósseis mais completos. E Lembe percebeu que os ossos eram diferentes dos ceratopsídeos até então conhecidos naquela época. Foi aí que ele criou um novo gênero chamado Protorosaurus, mas esse nome já era usado para um réptil do Permiano. Mas depois, ele propôs Casmossauro. Com o passar de uma dúzia de anos, a espécie chegou a ter até 4 nomes diferentes. Desde a sua descoberta, dezenas de crânios parciais a completos foram coletados na Dinosaur Park Formation e Dinosaur Provincial Park. Este dinossauro touro se divide em até 7 espécies que foram descritas, sendo 5 delas: Casmossauro belli, Brevirostris, canadensis, Kaizeni e Russelli. Também acreditava-se haver mais 2 espécies restantes: Casmosauro mariscalensis, da Formação Aguja do Texas, e Casmosauro ervinensis, do Dinosaur Park Formation de Alberta, mas que, respectivamente, foram reatribuídas aos novos gêneros Agujaceratops e Vagaceratops. No entanto, de acordo com o artigo de Nicholas Longrich, Sistemática do Casmossauro, novas informações do crânio do Museu Peabody e o uso da análise filogenética para a taxonomia alfa dos dinossauros, há apenas 2 espécies que são atualmente reconhecidas pelos cientistas: Casmossauro belli e Casmossauro russelli. O Casmossauro belli
Tem como características os núcleos córneos supraorbitais curtos, com um comprimento de 200% do diâmetro basal ou menos. Barra posterior do parietal, com margem caudal espessada e lâmina fina estendendo-se anteriormente. Margem posterior do parietal, voltada para cima, e superfície dorsal da barra posterior côncava. Epoquicipitais projetando-se dorsalmente ou anterodorsalmente. Ao contrário de seu parente, o Triceratops, o folho do casmossauro se estendia para trás a partir da testa e ia se alargando. Seu folho provavelmente serviu na comunicação social, atrair parceiras durante a época de acasalamento, e também pode ter sido utilizado como defesa contra predadores. Sendo um grande herbívoro, com bico e dentes projetados para isso, ele consumia cerca de 54 quilos de vegetação por dia. Provavelmente, por ter um focinho e mandíbulas mais longos, ele teria optado por tipos específicos de plantas, e por isso não havia competição com outros herbívoros pela comida. Com um chifre nasal um pouco curto e dois chifres mais longos localizados acima dos olhos, ele poderia alcançar um comprimento de cerca de 15,7 pés, ou seja, 4,7 metros, e pesar quase 2,2 toneladas. Já a espécie Russelli era um pouco menor, medindo cerca de 4,2 metros de comprimento e pesando 1,7 toneladas. Styracosauro. Seu nome vem do grego e significa lagarto com espinhos. Seus fósseis também foram coletados no Parque Provincial dos Dinossauros em Alberta, Canadá, em 1913, por Charles Hazelius Sternberg, e consiste em um crânio amplamente completo, embora a metade direita do babado esteja faltando e a metade esquerda do babado parece ser patológica. Foram descritos e nomeados por Lawrence Lambe. Ele também descreveu que, no lado direito, o jugal caiu em pedaços e a borda lateral do babado sofreu alguns danos pela exposição. Os processos posteriores foram quebrados e fraturados, mas, com exceção de alguns fragmentos, eles foram recuperados e foram restaurados e recolocados na posição. No entanto, jugal direito e a porção posterior do esquamosal direito e o lado direito inteiro do babado foram reconstruídos em gesso. E isso dificulta as coisas. Este dinossauro viveu durante o período do Campaniano Superior, que varia de 74,8 a 75,3 milhões de anos atrás. Por quase um século, tudo que pode se soube sobre esse dinossauro foi de análises de dois esqueletos. O único outro espécime descrito de Styracosaurus, quase completo, é menor e menos maduro. Por ser menos desenvolvido, isso dificultava as comparações anatômicas e análises feitas pelos paleontólogos. No entanto, felizmente em 2015, na cidade de Dutchess, sul de Alberta, foi encontrado um crânio, preservado em posição vertical com apenas a ponta distal do grande núcleo córneo nasal exposto. Estando virtualmente completo, é apresentada uma oportunidade para resolver questões relacionadas à anatomia. Existe apenas uma espécie válida, e esta é Styracosaurus albertensis. Felizmente, outros fósseis que foram coletados em 1928 por George Sternberg na formação Two Medicine, em Glacier County, Montana, e foram chamados de Styracosaurus ovatus, em 1930, que foi descrito com base em um babado parcial, compreendendo a maior parte da barra parietal caudal e lateral. Em 2010, Styracosaurus ovatus foi realocado para o gênero Rubeosauro. Também houve a descoberta de outra espécie, chamada Styracosaurus parkesi, descoberta por Brown e Schleicher em 1937, que depois descobriram ser a mesma espécie, Styracosaurus albertensis. A espécie foi descrita com base em um esqueleto parcial e um crânio fragmentário, coletados por Barnum Brown para o Museu Americano de História Natural em 1915, no que é hoje o Parque Provincial dos Dinossauros. No entanto, o crânio foi reconstruído para se parecer com o Styracosaurus albertensis e não se sabe quanto do fóssil é realmente real. Segundo Brown e Schleicher, o Styracosaurus parkesi se distingue do Styracosaurus albertensis por ser o esquamosal. Quando comparado com o de albertensis, é distintamente mais longo e tem contorno subquadrangular.
No Estiracossauro albertensis, é mais largo do que longo e é marcadamente pontudo posteriormente. Esse dinossauro touro, com um chifre nasal longo e par de chifres com pontas longas, projetando-se da margem caudal do folho parietal, provavelmente viveu em rebanhos, já que seus fósseis foram encontrados em leitos ósseos no Arizona, e isso pode ter sido uma vantagem contra seus predadores. Ele também tinha um bico e dentes projetados para a vegetação. Talvez tenha atuado no ecossistema de sua época, mudando a paisagem e interagindo com as demais espécies de dinossauros de seu tempo. Sua dieta talvez tenha sido composta por samambaias, cicadáceas e palmeiras e diversas outras plantas do período em que viveu. Com um crânio que media até 1,80 metros de comprimento, estima-se que o Styracosaurus tinha um tamanho de 5,5 metros de comprimento e pesava cerca de 3 toneladas. Seu grande folho com longos chifres servia tanto para defesa ou ataque, e para a interação social. Da mesma forma que o Casmossauro, ele vivia na Laramidia. Pentaceratops. Finalmente, chegamos ao último cabeçudo da lista. E quando digo cabeçudo, estou falando sério. Foi encontrado um crânio desse dinossauro com 3 metros de comprimento. Em 1921, seus fósseis foram descobertos por Charles Hazelius Sternberg na Formação Kirtland, localizada na Bacia de San Juan, no Novo México, embora outros fósseis tenham sido coletados no Colorado e no Texas. Foi descrito e nomeado por Henry Fairfield Osborn, 1923. No ano de 1941, em julho, foi coletado a maior espécime de Pentaceratops já registrada. Tudo isso graças a Stovall, da Universidade de Oklahoma, e o aluno de pós-graduação Don Savage e o aluno de graduação Juan Langston Jr., que viajaram para a Bacia de San Juan, no Novo México, para coletar fósseis para o Museu da Universidade de Oklahoma. A espécie tipo Pentaceratops sternbergii possui uma fontanela pós-frontal bem desenvolvida e uma estrutura de caixa craniana semelhante à de outros chasmosaurines. A margem parietal posterior apresenta um par de epoxipitais voltados para cima em ambos os lados da linha média. Esse dinossauro tinha 5 chifres, um nasal, 2 superciliares, 2 menores abaixo do nariz e um em sua boca em forma de bico. Seu folho e vários chifres provavelmente foi usada da mesma forma que os outros ceratopsídeos citados anteriormente: defesa, ataque, interação social e atrair parceiras. O Pentaceratops aquilonius, que é representado apenas por 2 fragmentos de babados da formação Dinosaur Park, mais alta perto de Manyberries, sudeste de Alberta, foi nomeada por Nicholas Longrich. A análise filogenética coloca Pentaceratops aquilonius como irmão de um clado que compreende Pentaceratops sternbergii, que é restrito à localização do Novo México. Seu nome vem do grego e significa rosto com 5 chifres. E ele era realmente um grande herbívoro ceratopsídeo, alcançando um tamanho estimado em 6,8 metros de comprimento. Esse dinossauro também viveu e habitou a Laramidia durante o período Cretáceo Superior, no Campaniano Superior, provavelmente vagando tanto por planícies costeiras quanto por florestas interiores, e coexistindo com Parasaurolophus, Tiranossauro, Anquilossauro e Edmontosaurus. De acordo com a anatomia de sua mandíbula e boca em formato de bico, esse animal se alimentava de vegetação baixa e possivelmente viveu em rebanhos assim como os demais ceratopsídeos. Obrigado por nos acompanhar em mais uma jornada pelo mundo pré-histórico, onde navegamos até esses incríveis dinossauros touros e descobrimos como sobreviviam enquanto andavam pelo fascinante e extraordinário mundo dos dinossauros. Se você é um entusiasta do mundo pré-histórico e ama se aventurar no meio de criaturas extintas como o Triceratops e mamutes, e até mesmo os ferozes tigres dentes de sabre, inscreva-se e curta o vídeo. Continue a nos acompanhar pelos vestígios do que um dia já foi a magnífica pré-história.